Você está no canal Próspero na Copa, tudo da Copa 2026 aqui. Bom, chegamos ao último vídeo, depois de mais de 102 publicados no canal Próspero na Copa, narrando o que eu vi da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Este é o último vídeo de uma série que começou lá no dia 10 de junho, nos Estados Unidos, em Morristown, Nova York, onde a seleção passou boa parte a seleção brasileira passou boa parte da Copa lá. O que eu quero falar dessa Copa? Uma Copa que seria cultuada como a Copa das Celebridades, das Estrelas, acabou sendo a Copa de um futebol coletivo com o título da Espanha. Tudo que se foi feito nessa Copa foi pensando em celebridades. Tem uma ideia, no jogo final Argentina e Espanha, a FIFA fez questão de relacionar e catalogar 235 celebridades para acompanhar a final da Copa. A maior delas, Donald Trump, ele e Infantino, os bobos da corte nessa Copa, tentaram ainda ofuscar um pouco a festa da Espanha na hora de Rodri levantar a taça, mas Rodri, muito perspicaz, esperou o Trump sair um pouco de lado para poder levantar a taça. Mesmo assim, as fotos dos principais jornais de hoje, do mundo inteiro e nos websites, mostram lá Infantino e Trump do lado, dando uma risadinha, não sei do que. A FIFA tem toda a razão de ficar feliz, né? Ela faturou, segundo projeções extraoficiais, 15 bilhões de dólares com a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso mesmo, 15 bilhões de dólares. Aquela projeção de um vídeo anterior que eu fiz falando em 10 já saltou para 15, muito também em função dos preços absurdos cobrados em toda a Copa e também na final. Gente vendendo ingresso a 1 milhão, graças a uma política da FIFA de ingressos precificados, que você podia entrar num site autorizado pela FIFA, comprar ingressos, né, depois que já foram comercializados ou que seriam comercializados de acordo com uma bolsa de valores. Quanto mais a procura, mais caro ficava. Chegou-se a oferecer ingresso de 1 milhão de dólares para uma final da Copa. Acho isso fora de propósito e não combina muito com o futebol. Futebol também que se deixou levar nessa Copa pelas apostas. A própria FIFA tinha um patrocínio de uma empresa chamada ADI, que era essa coisa de projeção de resultados, o sim ou não. E a FIFA faturou muito com isso. Quem entrava naquela plataforma fazia projeção de sim ou não, quem vai ser campeão, quem não vai, quem vai ganhar o jogo, quem não vai. E também não tem os valores aqui para falar, mas certamente foi muito explorado isso, a questão das apostas nessa Copa, e infelizmente aqui na Cazé TV também, muitas denúncias de que durante as transmissões foram feitas merchandisings para se apostar nos jogos, nos pênaltis, nos gols, nos cartões amarelos. Isso, a meu ver, não combina muito com o futebol. O futebol tem que ter aquela imagem de que não pode ser pré-determinado, ser alterado resultados em função de apostas. Mas, infelizmente, nessa Copa a gente teve muito disso. Uma Copa que se estendeu a maioria dos jogos nos Estados Unidos. Eu estive lá, acompanhei de perto a seleção brasileira e vi que Ancelotti caiu de paraquedas nessa Copa do Mundo, dirigindo a seleção brasileira, sem entender o que é a seleção brasileira. E isso eu deixei muito bem claro em 4 episódios da série Inventário da Derrota do Brasil na Copa 2026, que você pode ter acesso aí no canal Próspero na Copa. Uma Copa que foi feita para celebridades, algumas delas ainda mostraram em campo o caso de Bellingham, Mbappé, artilheiro da Copa, Haaland, Harry Kane, o Vozinha, o grande personagem dessa Copa, goleiro de Cabo Verde, que fez história, né? Chegando até a fase de mata-mata da Copa, desafiando as grandes seleções. Então, mostrando também que a força do futebol europeu continua, né? Depois das oitavas de final, só 2 seleções fora do continente europeu conseguiram ir mais longe, Marrocos e Argentina, que ainda chegou à final, graças ao talento extraordinário desse gênio chamado Lionel Messi, para mim, o grande personagem da Copa. Uma Copa que não vai deixar saudades em termos de qualidade de futebol, apesar de alguns bons jogos, mas nenhuma grande estratégia, nada muito diferente, mostrando a força do futebol coletivo. A Copa que seria das estrelas virou uma Copa do jogo coletivo. A Espanha, muito enfático na final, não deixou a Argentina pegar na bola e muito menos Messi.
Então fica a lição da própria Espanha nessa Copa, a Copa que seria cultuada por celebridades. E aí você tem Infantino e Donald Trump, dois fanfarrões, vamos dizer assim, tentando tirar todo o brilho do futebol jogado em campo. Graças à Espanha, um pouco dos dois, a imagem foi ofuscada aí nessa reta final da Copa do Mundo. E lamento só apenas que o Messi não ter conseguido um pouco mais de destaque na Copa, porque ele certamente foi o melhor jogador que eu vi jogar nessa Copa, e mostrando que não é a idade, 39 anos, basta você ser um pouco mais correto com a sua carreira, cuidar mais da sua carreira. Vimos também as despedidas melancólicas de Neymar chorando no campo, Cristiano Ronaldo, Modric, jogadores que fizeram história no futebol, mas que nessa Copa tiveram que voltar mais cedo para casa. E o Brasil, para mim, foi o grande fiasco dessa Copa. A maior vergonha da Copa foi o Brasil, que chega candidato sempre ao título e saiu nas oitavas de final, minha gente. Ancelotti, todos os retaguarda que a CBF deu, gastou os tufos sem pensar no futebol, e também o próprio presidente da CBF, que não entende absolutamente nada de bola, não teve uma posição mais de cobrança de Ancelotti dos jogadores da seleção brasileira, então eu considero como um fiasco. Então esse é mais ou menos um resumo da Copa que eu vi nos Estados Unidos, uma Copa que vai deixar saudade pelo jogo coletivo da Espanha, por algumas celebridades, né, eu digo estrelas do próprio futebol, mas que não vai deixar legado nenhum em termos assim de organização, porque muitos jornalistas, estou dizendo aí no nosso caso, a mídia, nós passamos por muitos perrengues, acessos aos estádios, as entrevistas coletivas, muito mal ajambrado ali pela organização da Copa em si. Filas para entrar no acesso às salas de imprensa com cães farejadores, passando perto dos nossos mochilos, nossos equipamentos. Achei isso de uma coisa tão ridícula, tão opressora, que não vale a pena. Os jornalistas credenciados pela FIFA estariam carregando o quê nas suas mochilas, nas suas malas de equipamentos? Não entendi. Esse rigor total aí da FIFA ali no acesso da mídia, e ontem na grande final, perrengues com filas de mais de 2 horas sob sol intenso, 37, 38 graus, para você ter acesso ao seu local de trabalho. Não é acesso ao jogo, acesso ao local de trabalho. Isso aí também marcou muito nessa Copa. Uma Copa que não prima pelo transporte coletivo nos Estados Unidos, muita dificuldade de deslocamentos, acesso aos estádios também bem complicados, preços bem salgados quando tinha ônibus ou trem disponíveis, e olhe lá. Foi uma Copa do carro, a Copa on the road, como foi a dos Estados Unidos em 94, mas lá era um governo um pouco mais voltado às questões humanas, e não esse de Donald Trump, um pouco que reprimiu muito, principalmente seleções do Oriente Médio, da África, e o ICE agindo solto contra os imigrantes, mesmo num período que seria de confraternização e união. Então é uma Copa que deixa um legado legal da Espanha, do futebol coletivo, mas no futebol da celebridade que a FIFA queria, poucas estrelas brilharam. Então termina aqui a minha cobertura da Copa, retiro a minha credencial do pescoço, da FIFA Copa do Mundo, a minha 10ª Copa, junto aqui com as minhas outras credenciais aqui na minha caixinha de credenciais, são 10 credenciais de coberturas da Copa. Agradeço muito a todos que compartilharam comigo os vídeos que eu produzi ao longo dessa Copa. Foram mais de 100, graças ao meu filho João Luiz Prósperi e 2 meninos estudantes que eu não tenho o nome deles aqui, mas prometo pôr nos créditos, da Unicamp, que trabalharam na retaguarda, na edição dos vídeos para que vocês desfrutaram ao longo da Copa. E não poderia deixar de agradecer também a todos vocês que compartilharam comigo no canal Próspero na Copa, que se inscreveram, deixaram seus comentários, seus likes. E aviso a todos que esse canal continua agora com outro nome, seria o canal do Próspero só, sem a Copa, onde eu vou fazer comentários diários e trazer informações diárias também a respeito do futebol brasileiro, futebol em si, e muito em cima do que vem aí da seleção brasileira,
que não pode continuar desse jeito. E como uma homenagem a este legado de que foi a Copa do Mundo e de que todo mundo duvidou de que Pelé ainda é o maior do mundo, eu vou virar aqui para mostrar para vocês uma narração da Copa de 58, para vocês desfrutarem. A narração de um gol de Pelé. O gol, talvez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, de toda a história da Copa do Mundo. O gol que Pelé fez contra a Suécia. Pelé, aos 9 minutos e 30 segundos. Pelé, o Brasil é o número 3. Uma beleza de jogada de Pelé. Matou no peito, chamou Áximo, pisou Áximo, levantou a pelota em cobertura e tocou no fundo da rede. Narração de Oswaldo Moreira na Rádio Nacional na Copa de 1958, o gol do Pelé, quando ele dá um chapéu no jogador e faz um gol maravilhoso. Então é isso, muito obrigado. Continuaremos aqui firmes no canal do Próspere, agora sem o Próspere na Copa, para falar de futebol, contar novas histórias, informações e conto com você sempre. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, acione o sininho e vocês vão ter todos um bom dia, uma boa noite, good luck e até!